6,5 milhões de passageiros foram prejudicados por conta do vandalismo à frota de ônibus no município do Rio de Janeiro em 2023. O que significa esse número? Isso significa que toda a população da cidade do Rio de Janeiro foi impactada de uma forma ou outra. Vou te dar um exemplo. Volta e meia de manhã você vê no Bom Dia Rio, passando lá, ônibus utilizados como barricadas. Na Vila Aliança é um bairro recorrente. O pessoal que utiliza aquela linha é impactado, os moradores daquele bairro são impactados, mas a sociedade toda acaba sendo impactada, porque certamente alguém que sairia dali naquela determinada linha para fazer integração para ir para outro bairro ou para chegar ao seu trabalho não chegou. Então, muitas vezes a pessoa que está em casa esperando chegar a sua funcionária para deixar o seu filho para poder sair para o trabalho, não sai porque a empregada não chega, ou o consultório que está esperando para abrir as portas para atender a clientela não pode abrir porque a moça que é responsável, a recepcionista, chegou atrasada porque houve um ato de vandalismo, de violência que impactou a chegada dela ao trabalho. Então toda a sociedade acaba sendo impactada. Em alguns episódios você tem bairros aí que são fechados, regiões da cidade que ficam sem ônibus nenhum operando. São casos mais raros, mas acontecem. Em outros é aquele impacto do dia a dia ali. O pessoal que tem que ir no ônibus mais apertado, então com menos ônibus operando às vezes atrasa mais a viagem. Então tudo isso vai se somando e prejudicando a população de modo geral, porque mesmo quem não é usuário do ônibus acaba sendo prejudicado pela falta desse ônibus. Na prestação de serviço, um hospital que tem uma turma ali para atender uma emergência, falta um auxiliar de enfermagem, por exemplo, que está preso no trânsito, ou que não pôde sair de casa porque fecharam, botaram um ônibus lá como barreira e ninguém consegue passar. Então são coisas que passam às vezes despercebidas para boa parte da população, mas que causam impacto sim na vida de todos nós. E afeta também a percepção que as pessoas têm sobre a qualidade do transporte, Sem dúvida, porque aí, mais uma vez, como a gente disse no outro bloco, você coloca a culpa na empresa de ônibus. Essa empresa atende mal, o ônibus não chega e tudo. A pessoa às vezes está no meio do caminho ali, uma linha que faz, por exemplo, da Zona Oeste para o centro, passando aqui internamente, beirando a linha do trem. A pessoa às vezes está em Madureira esperando ônibus para ir para o Meia e pega uma linha que já vem de Realengo em direção ao centro. Então a pessoa está esperando ônibus, essa empresa não tem ônibus. Ela não sabe que na origem da linha tem um impedimento, tem um ônibus atravessado, tem um tiroteio, tem um ônibus incendiado, teve um quebra-quebra. Então ela está no meio esperando e o ônibus não passa, não por culpa da empresa, mas por outros fatores que impactam na operação diária. E eu acho que, assim, pelo que você falou, como isso acontece tanto em todas as regiões da cidade, que isso passa uma percepção de que o transporte como um todo é ruim, né? Mas é porque ele todo, em toda a área do município, ele é afetado, né? Essa é uma discussão que passa, assim, pelo vandalismo aqui, por esse impacto. Mas se a gente parar e pensar, Suzy, há todo um problema de mobilidade na nossa cidade. Então você tem um impacto causado pelo vandalismo, você tem um impacto causado por operações policiais, você tem um impacto causado pelo roubo de cabos, que é um ato de vandalismo, não contra o ônibus, mas contra a cidade, em que roubam as centrais que coordenam os semáforos, roubam os cabos de internet, de energia elétrica. Então tem determinados cruzamentos importantes que você fica com o sinal queimado e engarrafa o trânsito ali. A pessoa quer atravessar e não consegue. Então, tudo isso vai se somando, fora o problema de aplicativos que operam sem uma regulamentação, a questão do transporte clandestino, que a gente vem falando aí há tanto tempo. Tudo isso se soma para causar um caos na nossa mobilidade. E esse caos impacta na qualidade de todo mundo, independente de você utilizar o transporte público por ônibus ou não. Mas eu ando mais de metrô. Você anda de metrô, mas para chegar na estação do metrô, você às vezes, eu vou de carro até o metrô, depois eu pego o metrô que não tem engarrafamento. Às vezes, para andar 5 quilômetros de carro para chegar no metrô, você leva 1 hora.
Então, toda a nossa cidade está impactada na qualidade de vida, na qualidade do ar que você respira. Não é só o tempo do engarrafamento, é o impacto ambiental, é o impacto na saúde das pessoas, é o impacto no estresse, o impacto no trabalhador. Então, tudo isso tem um custo de qualidade de vida para a nossa cidade. E isso aí, tem muitos estudos aí que apontam que esse caos todo que a gente tem aí, apesar de várias iniciativas que a gente vê até do governo municipal, que um corredor ali, que outro corredor, o BRT, você conhece muito bem, foi totalmente revitalizado agora, mas isso não é o suficiente para dar aí a mobilidade urbana que a gente precisa ter para o Rio de Janeiro poder retomar aí a sua atividade econômica para atrair até empregos e empresas para cá, porque muitas vezes a empresa quer se instalar em um determinado bairro, ou no Rio de Janeiro, mas ela pensa, como é que meus funcionários vão chegar? Ou como que meus clientes podem chegar, se for o caso do comércio? Como é que eu vou escoar a minha mercadoria? Por onde que eu vou passar? Então, acaba fazendo contas e existe um custo do risco Rio de Janeiro embutido nisso. Eu prefiro tirar minha fábrica aqui de Jacarepaguá, por exemplo, e levar para o interior de São Paulo, que lá não tem problema de violência, não tem problema logístico, tem mais segurança e tudo, e a mão de obra tem em todo lado. Então, o capital, a empresa, acaba indo para onde é melhor recebida, porque tem melhores condições de operar. Tudo isso tem um custo aqui para a nossa cidade.